transmitir as informações de forma clara, embasar os argumentos e não cometer erros gramaticais, eis a combinação dos elementos necessários para a construção de uma redação de qualidade. O Enem e os demais vestibulares ao redor do Brasil seguem estas regras na hora de avaliar o seu texto no que diz respeito aos princípios de coesão e coerência textuais, que são exatamente os elementos que serão avaliados na competência 4 da redação do Enem. Você sabe o que é necessário fazer para atingir a nota máxima na competência 4? Sou a professora Josimeire Caetano do curso Arte de Escrever e, na sequência dos nossos vídeos sobre as competências da redação do Enem, trago hoje a competência 4. E o que é que avalia a competência 4? Esta competência, de acordo com a matriz, pede que o candidato, no caso você, demonstre conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção de sua argumentação. E quais são esses mecanismos linguísticos? Na língua portuguesa, temos alguns recursos linguísticos que garantem a concatenação das ideias de forma clara, fazendo com que o texto flua de forma contínua, evitando aqueles momentos de travamento, o que a gente chama dos truncamentos, quando o candidato de repente utiliza de maneira indevida alguns dos recursos coesivos. Entre eles, e de extrema relevância, estão os operadores argumentativos. Vamos compreender, primeiramente, o que diz respeito à coesão textual. Os processos de coesão dão conta da estruturação da sequência superficial do texto, seja por recursos conectivos ou referenciais, não são simplesmente princípios sintáticos, constituem os padrões formais para transmitir conhecimentos e sentidos. Para que vocês possam realizar essas sequências linguísticas de maneira correta, irei explicar as duas formas de coesão. Para facilitar a compreensão de vocês, trarei exemplos com base no Enem 2018, cujo tema foi Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. O primeiro tipo de coesão é a coesão referencial. Esta coesão entra mais no campo semântico. Para tanto, traremos como possibilidades usos semânticos e substituições, que podem ser feitos por meio de classes gramaticais específicas, a exemplo dos pronomes, dos advérbios e até mesmo dos verbos. Vamos para o primeiro exemplo. Substituição por uso de pronomes, advérbios, verbos e outras classes gramaticais. Os algoritmos e robôs interconectam informações pessoais de seus usuários, traçando um perfil de seus possíveis gostos e consumos. Temos um ponto. No próximo período, eles interferem nas prováveis escolhas de seus usuários, os quais, ao menos, percebem que estão sendo manipulados. Observem que o pronome pessoal do caso reto, eles, retoma exatamente os algoritmos e os robôs. Vamos para um segundo exemplo. Os 4 parques da Walt Disney World Resort, com mais de 120 atrações, recebem turistas do mundo inteiro. Ponto. No outro período, lá, vírgula, houve a doação de alimentos e itens de proteção para o combate à pandemia do coronavírus. Observem que o lá, que é um advérbio de lugar, faz referência direta aos 4 parques da Walt Disney World Resort. Temos também a utilização de determinadas formas lexicais, como, por exemplo, os sinônimos, os antônimos, os hiperônimos e os hipônimos. Vamos relembrar o que são cada um desses elementos? No caso dos sinônimos, são palavras que apresentam o mesmo significado. Temos os sinônimos perfeitos e os sinônimos imperfeitos.
Os sinônimos perfeitos são aquelas palavras que compartilham o mesmo valor semântico. Por exemplo, morrer, falecer, depois, posterior. No caso dos sinônimos imperfeitos, há uma aproximação em termos de significado. Quais são os exemplos, prof? Alegre, feliz, município, cidade. No caso dos hiperônimos e hipônimos, eu gosto muito de explicar para os meus alunos por meio de associações. Hiper, grande, hipo, menor. Então, vamos pegar como exemplo de hiperônimo. Nós temos sala de aula. Então, temos um ambiente hiper. E quais são os hipônimos? Todos os elementos que estão dentro desta sala de aula. Temos aluno, professor, caderno, livro, caneta e todos os outros elementos. Então, na redação do Enem, quando você traz essas associações lexicais para evitar a repetição de palavras, por meio desses sinônimos, desses antônimos e dessas relações de hiperonímia e hiponímia, você irá mostrar para os corretores que você tem um domínio vocabular e isto é extremamente importante para a competência 4 da redação do Enem. O outro tipo de coesão é a coesão sequencial, que garante a continuidade da progressão temática. Alguns verbos, tempos verbais e principalmente as conjunções irão garantir a correta sequenciação dos argumentos ao longo do seu texto. Vocês podem me perguntar, prof, quais são esses elementos que vão garantir essa sequência? Vamos para alguns exemplos? Adição ou inclusão. Além disso, vale lembrar, outro sim, em outras palavras, inclusive, é certo. Oposição. Embora, não obstante, ao contrário, diferentemente, por outro lado. Afirmação e igualdade. Obviamente, na verdade, realmente, semelhantemente, do mesmo modo. Exclusão. Somente, exceto, tão somente, apenas. Enumeração. Em primeiro lugar, a princípio, primeiramente. Explicação. Como se nota, portanto, é óbvio que, a saber, por exemplo, aliás. Conclusão. Em suma, por conseguinte, concluindo, por tudo isso, em síntese, consequentemente. E para finalizar, continuação. Em seguida, em termos gerais, por sua vez, outro sim. Vocês podem observar que essa sequenciação com esses elementos também incluem os operadores argumentativos. E no que diz respeito à competência 4 da redação do Enem, é importantíssimo que vocês saibam de que a banca irá verificar no seu texto a necessidade da presença desses operadores argumentativos em dois momentos específicos. Dentro dos parágrafos, que é o que nós chamamos de intraparágrafos. O que seria isso, prof? Imagine que você começa a sua argumentação já na introdução. Em algum momento do seu texto, você coloca um ponto. Quando você for colocar o segundo período no texto, você precisa verificar as relações lógico-semânticas e fazer uso desse operador argumentativo. Em outros momentos, você pode fazer retomadas anafóricas ou antecipações catafóricas. E o que seria anáfora, prof? Eu gosto muito da seguinte analogia: a antes. Se a anáfora retoma algo que está anterior, a catáfora irá antecipar um termo posterior. Então, por exemplo, nós temos alunos gostam muito de produzir textos. Eles praticam constantemente a redação modelo Enem. Então, eles retoma anaforicamente o termo alunos. Fica fácil com o exemplo, na verdade? Então, nesse sentido,
o Enem irá exigir, no mínimo, um operador argumentativo dentro do parágrafo e 2 operadores argumentativos entre os parágrafos. Então, imagine que você construiu a sua introdução e você sempre aborda o primeiro parágrafo com um termo que pode ser primeiramente, em primeiro plano, que não é considerado um operador argumentativo. Mas aí você traz o primeiro ponto da sua tese ao longo do texto, lembrando que em algum momento entre um período e outro você deve trazer um operador argumentativo. Quando você introduz o D2, que é justamente o segundo parágrafo, você tem que lembrar de um operador argumentativo, que em geral, ademais, outro sim. Por quê, prof? Porque você vai continuar a sua argumentação, ou seja, você vai trazer mais um ponto. E no último parágrafo, que é a proposta de intervenção, um operador conclusivo. O mais comum é o portanto, mas você pode colocar também sendo assim, em síntese, e aí você tem o que é exigido. No mínimo, um operador argumentativo intraparágrafo e 2 operadores argumentativos interparágrafos. Outro ponto de extrema relevância é a compreensão da coerência textual. E o que é coerência? A coerência é, sobretudo, uma relação de sentido que se manifesta entre os enunciados, em geral de maneira global e não localizada. Na verdade, a coerência providencia a continuidade de sentido no texto e a ligação dos próprios tópicos discursivos. E para finalizar, outro ponto de extrema relevância é o emprego correto dos pronomes relativos. Mas o que é mesmo um pronome relativo? O pronome relativo recebe esse nome porque ele se relaciona sempre ao termo anterior. Irá garantir essa continuidade temática, a construção dos argumentos. Agora, muitos alunos confundem o emprego desses pronomes. O erro mais comum é a utilização indevida do pronome relativo onde, em virtude do vício de linguagem, da oralidade. Vimos na competência 1 que essas marcas de oralidade não são bem-vindas na redação do Enem. Então, muito cuidado no emprego correto dos pronomes relativos. E quais são mesmo os outros pronomes relativos, prof? Temos os pronomes masculinos, o qual, os quais, cujo, cujos, quanto, quantos. Temos os pronomes femininos, a qual, as quais, cuja, cujas e quantas. E temos os pronomes que são neutros, o que, o quem e o onde. Vamos começar com o uso mais comum, que é o pronome relativo que. Muitos estudantes, por falta de repertório e desconhecimento dos demais pronomes relativos, utilizam que ao longo do texto, o que alguns professores chamam de queísmo. Para evitar que isso ocorra, observe em determinados momentos a substituição desse que pelo pronome relativo qual e flexões, realizando a devida concordância. Então, que, o qual e flexões pode ser utilizado tanto em referência a pessoas quanto em referência a coisas. Vamos para um exemplo? Eu comprei uma casa que fica num bairro próximo daqui. Não vi a bolsa da qual você está falando. Observe que o que, na primeira ocorrência, faz referência ao elemento anterior, casa. E no segundo exemplo, da qual faz referência ao elemento anterior, bolsa. Mas por que o uso da preposição, prof? Devemos prestar atenção na regência verbal. Quem está falando de algo ou de alguém. Então, essa preposição deve vir imediatamente antes do pronome relativo qual. Segundo pronome relativo, quem? As pessoas de quem você falou são realmente muito talentosas. Quem fala, fala de algo ou fala de alguém. Mesma ocorrência, preposição antes do pronome. O pronome relativo cujo, ele indica posse. Então, é muito importante vocês verificarem o valor semântico de cada um dos pronomes relativos. Claro
que o cujo também irá realizar a concordância de gênero e número com o termo ao qual está se referindo. Exemplo: o pai, cujo filho é médico, recusa-se a se medicar. Então, é o pai de quem? O pai do filho. Uma observação importante em relação ao pronome relativo quanto é que ele sempre será antecedido por um pronome indefinido. Tudo, toda, todos, tanto. Exemplo: fez tanto quanto podia, mas não conseguiu. Tudo quanto era gente apareceu hoje. E o tão famoso pronome relativo onde? Primeira observação: é necessário o cuidado para não utilizar o aonde no lugar do onde. É muito comum redações que fazem essa troca. É só lembrar que o onde é utilizado para fazer referência a local fixo. Já o aonde faz referência a verbos que indicam movimento. E é muito difícil você utilizar esse aonde na redação. Vamos para um exemplo com o uso do pronome relativo onde, que faz referência a lugar. Aquele foi o lugar onde nos conhecemos. Neste parque, eu gosto do brinquedo onde fomos por último. Temos o pronome relativo quem, que, a exemplo do pronome relativo onde, eventualmente não fazem referência ao termo ao qual eles estão se referindo. Por exemplo, quem tudo quer, tudo perde. Espero que vocês tenham compreendido todos os detalhes necessários para atingir a nota máxima na competência 4 da redação do Enem. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, deixar seus comentários, seguir as redes sociais do Arte de Escrever. Aguardo vocês na competência 5. Beijo bem grande!